Presta bem atenção no que Paulo está falando. Está dizendo, o irmão Brana diz que um dos livros da Bíblia que mais chamou atenção no irmão Brana e de uma igreja madura que não deu trabalho para o apóstolo São Paulo foi a igreja de Éfeso. Ele podia falar das coisas profundas com a igreja de Éfeso, como nós vemos que na igreja de Coríntios ele não pôde falar da maneira que ele falava com o povo de Efésios, né? Os efesianos. E nós temos hoje tudo isto reunido aqui na mensagem do irmão Brana, porque ele reuniu a Bíblia toda. E somos um povo que não temos, como dizer assim, não fiquei sabendo, não sabia, ninguém me falou, ninguém me esclareceu. Policarpo, me vira um pouquinho para cá, essa caixa já está me aborrecendo muito. Vira um pouquinho para lá ela. Mas pode virar mais. Isso. E então isto será cobrado. Isto será cobrado. Quando o pai não educa um filho, e um dia mais tarde vai requerer do filho aquilo que ele não deu, o filho disse, olha, o filho pode dizer, o senhor nunca me ensinou isso? O senhor nunca me instruiu sobre isso? Como que o senhor vem requerer agora, cobrar a respeito disto? Mas quando o pai dá educação à altura, e um dia ele requer, ele cobra do filho, diz, ó, eu te ensinei, você recebeu estes ensinamentos, por que que agora você, então, não sabe se eu realmente, no tempo exato, na sua faixa etária de idade, eu te ensinei. Deus vai requerer isso aqui de cada um de nós. Vocês fiquem atentos, porque Ele vai requerer. O que é ensinado, o que o profeta trouxe, o que nós estamos fazendo com a mensagem que o Senhor enviou para nós, como nós estamos recebendo, nós estamos considerando isto, ou apenas para nós é mais um culto quando eu venho na igreja? Se na verdade for mais um culto na minha vida, quando eu venho à igreja, eu preciso retratar e consultar a minha vida espiritual, que em algum lugar eu errei. Eu devo voltar lá onde eu errei, fazer o acerto para dar continuidade. Porque cada culto, Deus trata conosco, fala conosco e nos instrui. E nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para ter experiência com Deus. Muitas pessoas já me falaram, eu queria ter uma experiência com Deus. Eu respondi, mas você tem condições de ter uma experiência com Deus? Você está preparado para uma experiência com Deus? Eu querer ter uma experiência com Deus é uma coisa. O fato de eu estar preparado para ter experiência com Deus é outra coisa. Se Deus não te dá experiência, por que nós não estamos preparados para receber essa experiência? Experiência traz crescimento, amadurecimento, mas nem toda experiência é saudável à carne. Experiência com Deus é um pouco sacrificada. É testes, é provas que Deus nos dá para fundir em nós o seu caráter. Eu estou contente em ver vocês que estão aqui,
que tem mantido na linha nesse culto de oração, tem perseverado nesse culto de oração, desde que nós começamos. Temos tido grandes momentos com Deus aqui, e creio que nesta noite não será diferente, mas tudo depende de você abrir seu coração, abrir o espaço e ser um canal que o Espírito possa trabalhar, fluir através de você. O culto pode estar ungido, o culto pode estar abençoado. Está difícil, né? Poxa. Pode estar abençoado e você não receber nada. Por quê? Porque o Senhor está indo para um caminho, você está indo para o outro. Deus está trazendo um pensamento divino, você está em outro pensamento. Não vai dar certo. Há um conflito entre nós e o Espírito Santo. Nós temos que estar alinhados com o Espírito de Deus, se quiser ouvi-lo. Vamos ler a Bíblia. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Senhor, nós nesta noite de oração, nós queremos, Pai, ter intimidade, ter comunhão com o Senhor. E somente o Espírito pode preparar para que eu possa saber, sentir que o Senhor está por perto, que aqui está a sua presença. Senhor, quero deixar de lado todos os meus percalços, minhas dificuldades, deixar as coisas que me aborreceram, tudo de um lado, Senhor. Quero deixar um canal limpo, para que o Espírito do Senhor possa, nesta noite, falar, tratar conosco, falar conosco, segundo a igreja está necessitando. Não estou trazendo nada que eu acho e que eu penso que vai ser bom para a igreja. Quem sabe, quem conhece as nossas necessidades é o Senhor. Ele fará exatamente e dará exatamente o que nós necessitamos, o que nós precisamos, que nós carecemos, se tão somente nós, nesta hora, deixar tudo de um lado e nos colocar em sua presença, sem se preocupar
com nada, mas ouvir o Senhor. Deus, que possa nesta noite ter um canal entre cada coração e o trono de misericórdia. Que nós possamos sentir e saber o que significa, o que é estar assentados em lugares celestiais. Quer dizer, um lugar de descanso, onde eu posso encontrar refrigério, descanso para a minha alma, e saber que o Senhor se faz presente, e saber que o Senhor pode levantar o mais débil, o mais frágil. O Senhor pode endireitar aquele que está torto. O Senhor pode, nesta noite, curar o mais enfermo em nosso meio. O Senhor pode trazer libertação total, completa dos medos e das nossas frustrações, ó Deus, e nos fazer vidas completamente libertas. E uma nova, uma bendita natureza nascerá em minha alma, em meu coração, de uma tal maneira que eu possa sentir e possa ver Jesus Cristo, meu Senhor, ressuscitado dentro da minha alma e no meu coração. Que Ele nesta noite possa encontrar o seu lugar de assento, o meu coração, possa então ser o trono de misericórdia, onde eu possa falar e ouvir o Senhor, onde o Senhor possa falar e eu te ouvir. Quero falar contigo, quero ouvir o Senhor. Me dê esta graça nesta noite, quebranta meu coração, ponha para fora toda a minha natureza selvagem, humana e carnal, mas que a natureza divina possa tomar lugar dentro do meu ser, em minha alma, em meu coração, ó Pai bendito, e que eu possa me render, me entregar completamente a Ti, para que nesta noite o Deus dos céus, em sua misericórdia, possa vir nesse culto de oração e agraciar muitas vidas, dando um novo nascimento, tirando a natureza velha, colocando a natureza nova, que é a natureza divina, a natureza humana saindo e a natureza de Cristo tomando lugar, e o Senhor enchendo a sua igreja com o Espírito Santo, vivificando a sua palavra, e saber que Jesus Cristo está ressuscitado em nosso meio, está presente, vivo, real e verdadeiro nesta hora. Ó Senhor, nós nos entregamos, nós nos rendemos, colocamos a nossa vida em sua mão. Senhor, só Tu, ó Pai, pode cuidar de uma pessoa como eu, tão carente, tão necessitada, e tenho um desejo profundo na minha alma, sincero e honesto, de receber mais de Ti, de estar mais perto do Senhor, de ouvir a Sua voz e ter prazer em dizer: eis-me aqui, Senhor, me dê graça para Te obedecer em tudo que o Senhor falar. Eu desejo do meu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Pai celestial, entregamos tudo a Ti. Amém. Pode sentar um instante, irmãos, enquanto a gente vai falar um pouquinho sobre... Eu vou dar um salto já no assunto, porque eu quero deixar uma coisa aqui bem clara para vocês, tá? A gente às vezes pega o assunto lá atrás, vai trazendo assim de uma maneira que ele possa ir crescendo e abrindo os pontos para que a igreja comece a entender. Mas nesta noite vou pegar apenas um ponto, porque se eu voltasse lá para falar que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança,
Isso é o homem espírito, o homem teofânico. E depois Deus pôs esse homem em carne, porque Deus queria ser como aquele homem. Primeiro, ele faz o homem à sua imagem. Agora ele faz o homem para ser a imagem do homem. Aquele homem do jardim, Adão, Deus ia ser, e foi, e é, e será um homem. Até então Deus era o Logos, era a teofania, mas ele fez Adão, que Adão era também uma teofania, era espírito, passou a ser um homem, porque o pecado já estava no jardim. A ideia dos religiosos e dos menos informados, que o pecado veio quando Eva, ela e a serpente, contraíram um ato amoroso. Não, o pecado não estava ali, o pecado já estava muito antes. O pecado estava no jardim, porque Satanás já estava no jardim. E o jardim precisava ser limpo. E para o Senhor limpar esse jardim, ele tinha que pôr o homem em carne, para Satanás tomar este homem. Então, quando Satanás viu Adão no jardim, ele não podia fazer nada com Adão, porque a parte que ele ia usar não estava disponível, tá? Que era a mulher. Agora, não pense que a mulher foi uma parte diferente. A mulher foi uma parte íntegra do homem. Ela foi tirada do homem. E aquela parte chamou-se amor. Porque não pode expressar o amor. Deus não expressaria o amor dele se não fosse por uma mulher. Foi através de uma mulher chamada Eva que ele pôde expressar o seu amor e expressar exatamente trazendo a redenção para o homem. Por isso que Eva sai de Adão. Era uma parte de Adão que Adão não conhecia, era o amor que Deus colocou em Adão e aquilo ele separou de Adão. O propósito era fazer com que aquele casal povoasse o mundo, o jardim, pela palavra. Mas Satanás, porque se Deus não quisesse que a mulher não tivesse filho, era só não ter os órgãos genitais. Acabou. Era só não ter hormônios. Acabou. Mas por que Deus faz o homem e a mulher? Aí vem a mente carnal dizendo assim, eles iam trazer filhos através do ato sexual. Isso não é verdade. Como que Jesus veio? Foi por um ato sexual ou foi pela palavra? Todos os filhos viriam como Cristo pela palavra. Não teria-se um ventre para você, mas você seria gerado pela palavra. Isso está na abertura dos selos, na abertura da palavra. Mas quando a mulher teve o ato com a serpente, aquela serpente estava ali para uma causa, para um propósito. Era o animal que Deus colocou ali para que Satanás usasse para ele mesmo cair na sua própria armadilha. Por isso que a serpente estava no jardim, e a serpente não tinha alma, porque ela não tinha inteligência, mas tinha um lugar para uma alma, disse o profeta na mensagem de Hebreus. O que ocorreu é que Satanás toma o lugar da alma e dá consciência para a serpente falar com a mulher e convencer a mulher que era uma parte de Adão. Mas todo esse processo que Deus estava provocando era para limpar o jardim. O jardim de Deus é a noiva.
Você é o jardim que Deus habita. A casa que Deus mora é você. Deus não mora num templo, por mais bonito, suntuoso que ele seja. Deus mora em um homem. Ele morou em Jesus Cristo. Ele vive em você. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe Deus. Não é uma outra pessoa, é o próprio Deus, em uma medida, até que essa medida se complete em plenitude, tá? Isso é Deus vivendo nesta casa. O propósito de Deus era esse, e por isso então o homem foi feito no sexto dia, não foi? A criação máxima de Deus, o último da criação foi o homem, mas no sétimo dia era o dia perfeito, era o dia do descanso. Tá? Por isso que Deus levanta depois da queda 7, e chegou no sétimo homem chamado Enoque, porque Adão teve um sétimo depois dele, e chamou Enoque, e Enoque foi arrebatado. Deus colocou 7 eras na dispensação nossa, gentílica. Na 7ª era, nesta era, no 7º selo, é a vinda do Senhor, é a 7ª era, é o rapto, sem dúvida. Enoque era o 7º depois de Adão. E a noiva é a 7ª das eras passadas. 7º significa descanso, 7º significa arrebatamento, 7º significa o final do trabalho, o final do dia, o final da obra. Deus terminou no 6º, descansou no 7º. Por isso que estamos vivendo exatamente na 7ª era, na abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Deus não deixou uma vírgula para trás. Tudo foi revelado na voz do 7º anjo, tá? Tudo foi revelado na voz do 7º anjo. Portanto, eu estou dando esta pincelada aí, porque Deus queria limpar o jardim, e a maneira dele limpar o jardim foi essa, e Deus se tornou um homem em Cristo. Agora Deus está num povo. Deus está em um povo, vivendo em um povo, e toda esta gente que crê e é parte do corpo estava ao longo das eras, e Deus foi levantando um por um, até que neste tempo, por multiplicar a iniquidade, as pessoas não teriam mais amor. Não é isso que diz? O amor de muitos se esfriaria. Mas que tipo de amor se esfriaria? Amor entre os casais? Amor entre os homens? Amor pela palavra. As pessoas perdem tempo com tudo na vida, mas com a palavra não. Perde tempo com notícias, perde tempo com livros que não servem para nada, perde tempo com o celular, perde tempo com tudo, mas com a palavra não. A palavra não tem tempo para perder com ela. Então, por que as igrejas hoje ficaram tão vazias quando a palavra abriu? Alguma coisa está acontecendo. Deus tem uma resposta para isto. As pessoas são muito bem informadas, mas quando você fala da mensagem, estão completamente desinformadas, não sabem de nada. Por que tem tanto pouca informação? Será que não tem bons ensinamentos na igreja? Será que Deus não tem levantado homens capazes para ensinar? O que está acontecendo? Porque se eu sou um estudante, estou fazendo
um curso acadêmico, se eu só for à aula e ouvir a aula do professor, voltar para casa e fechar o livro, eu vou ficar muitos anos estudando, sabe? Um curso de 5 anos vai dar uns 15. Porque você tem que voltar para casa, estudar a matéria que o professor deu, você vai fazer o melhor para absorver a matéria que o professor passou, e você vai, na verdade, estudar, trabalhar em cima daquilo, para que você possa, então, chegar lá no final, você está apto para prestar a prova final. Do contrário, não acontece nada. Ninguém se forma sem estudar. Ninguém vai chegar no céu sem o batismo do Espírito Santo. Ninguém vai chegar no céu sem um novo nascimento. Ninguém vai chegar no céu sem uma igreja, um pastor e um ministério para instruir. Não pense em você, tá? Não pense em você que o ministério é uma coisa trivial, que você entorta para lá, entorta para cá, faz o que quer dele. Não. Deus não deixou fazer isso com Moisés, não deixou fazer com Paulo, não deixou fazer com William Branham. Deus não deu um ministério para nós fazermos o que quiser com ele. Ministério é onde você se arregimenta para servir a Deus, você é parte dele, você trabalha com aquele objetivo, você está ali tomando parte daquilo, está a sua vida inserida naquele ministério para junto crescermos. Se não precisasse de pastor, nós não tínhamos o capítulo 4 e versículo 11 de Efésios, né? Nós não tínhamos aqui escrito assim, ó. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo a perfeição, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A igreja tem que chegar à estatura, à medida completa de Cristo. Ele não vai te dar a plenitude do Espírito Santo. Ele vai te batizar com o Espírito Santo. E você vai e Deus vai acrescentando aquilo até chegar à adoção plena, até chegar ao batismo do Espírito Santo. Isso não acontece assim, ó, de bracinho cruzado, esperando cair. Você tem que lutar. Se você quiser chegar no céu, você vai ter que trabalhar. Você que vai ter que lutar. A igreja não é lugar de preguiçoso, é lugar de trabalhador, falando em termos espirituais, né? Se você quiser chegar, você tem que trabalhar, tem que lutar, tem que se esforçar, tem que haver renúncia. Se você ama a palavra, porque você saiu da palavra, se você ama Cristo, você saiu dele. Você não amaria se você não tivesse saído dele. Nós amamos o Senhor, porque nós saímos dele. Quando Deus pensou em um corpo de crentes, quando Deus pensou em um corpo chamado Cristo, Ele pensou em uma igreja. Ele pensou em cada membro, pensou em ti, pensou em mim, pensou em nós. Ao longo das eras, esse corpo está sendo formado, não está? Até a estatura, a medida completa de Cristo. Começa com fé lá em Paulo e vai subindo até chegar na pedra angular. Nós tivemos a bem-aventurança de vir no tempo da pedra angular, no tempo da perfeição, na hora final, não tem mais nada para acontecer, tudo tem terminado, tudo tem acabado, Ele está apenas aperfeiçoando aqueles que Ele tem chamado e que estava no seu plano eletivo desde a fundação do mundo. Agora, veja bem,
Isso aqui pode ser, vai nos ajudar, porque sempre houve uma pergunta, e se tem uma pergunta, tem uma resposta para a pergunta, ou negativa ou positiva. Primeiro, olha, há uma escritura que sempre me era um tanto difícil, disse o irmão Branham. Como podia Moisés sugerir a Deus uma ideia melhor do que ele tinha? Isso me sucedeu até quando entendi que era o Espírito de Cristo em Moisés. Deus disse a Moisés: separa-te dos demais, porque eu vou destruir todos e começar de novo contigo. Deus estava determinado a destruir tudo. Fica só Moisés. Moisés, pondo-se na brecha, lhe respondeu: Senhor, toma-me a mim e apague o meu nome. Você percebe o que é um ministério? Moisés tinha um ministério para tirar o povo, tirar a semente eleita do Egito. Quando Deus diz: eu vou destruir todos eles, porque esse povo é insuportável, é rebelde. Moisés disse: se o Senhor vai riscar o nome dessa gente, risca o meu nome primeiro. Moisés estava fazendo uma brincadeirinha. Moisés estava fazendo um teste com Deus. Moisés queria impressionar a Deus. Ou ele estava sendo o verdadeiro? Deus, por mais simples que você seja, Deus olha aqui, se você é sincero ou não. Quando você fala não, Deus sabe que você realmente não pode. Quando você fala não e pode, Deus sabe que está com brincadeira comigo. Agora escute isso. Moisés, pondo-se na brecha, lhe respondeu: Senhor, toma-me a mim e apague o meu nome. A mesma gente que havia sido tão rebelde, seu coração batia por eles. Um povo rebelde, mas o coração de Moisés batia por eles. É muito fácil eu gostar de vocês. Nós estamos juntos, né? Nós estamos na briga juntos. Nós lutamos, rolamos juntos com as dificuldades nossas. Estamos unidos. Oramos juntos. Mas é aquele infeliz que dispersou do rebanho. Vamos chutar ele? Aquela já foi para o inferno. Olha, cuidado que você vai primeiro que ele. Será que é assim? O conceito de vida cristã, de cristão, na abertura da palavra, mudou e muito. Mudou e muito. Aconselhar, orientar uma pessoa é o dever do pastor. Se ela se dispersou, entrou por um caminho errado, esta pessoa você não vai riscá-la. Você vai ter a habilidade dada por Deus para orar por ela e procurar resgatá-la. Se ela não for resgatada, a sua oração está diante de Deus. Sabe, essa ideia legalista, porque fez uma coisinha errada, está perdido ou está perdida? E se Deus está dando uma prova para aquela pessoa, até ela afundar mesmo?
para sair depois, graças a Deus, sair do buraco. Sabe, as coisas têm os seus lugares, a maneira de Deus. Um bom advogado, ele defende ele defende o criminoso com o sangue da vítima na mão, porque o dever dele é defender, ele é advogado. O dever de um cristão é orar e buscar os perdidos enquanto respirar. Ou nós achamos que passou da porta para fora e foi para o mundo, está perdido? Essa é uma ideia retrógrada. Essa é uma ideia que não é uma ideia divina. O que nós pensamos de um ladrão na cruz? Que era tão ruim como o outro. Jesus morreu pelos dois, não foi? Mas um foi resgatado, Sempre bati nisto. Eu oro por pessoas que estão 20 anos fora da igreja. Não sei o que vai ser delas. Meu dever, como cristão, é tirar da mão do diabo. Você sabe, quando você está pondo seu pezinho lá fora no mundo, o diabo já arruma um garfo e palito, porque você vai ser carne para ele. A primeira coisa que ele faz é arrumar palito para palitar o dente, e um garfo de 3 dentes para te ferrar e comer sua carne macia. E quando você tira alguém da mão do diabo, você está tirando a comida dele. Você está tirando aquilo que ele está usando, ele está tendo prazer naquilo, porque quando um espírito sai de um corpo, ele fica em tormento procurando o outro, e nós estamos buscando vidas que foram tomadas pelo diabo, e o diabo está naquela vida, está naquele corpo, mas um dia a sua oração, a sua fé, o seu amor por aquele perdido o resgata, traz ele para fora, e o diabo tem que deixar aquela vida, deixar aquela propriedade, porque ele era apenas um poceiro ali. Essa é a igreja que está marchando agora. Não é ser uma pessoa que libera o pecado na igreja, aí é outra história. Liberar o pecado na igreja, ser um liberalista na igreja, uma igreja liberal, que as pessoas faz o que quer, anda por onde quer, tem uma vida superficial, tem um casamento falido, e se veste mal, e tem a boca suja, e bebe, e se comporta mal, e anda em más companhias. Não, é outra coisa, gente. Nós estamos falando de pessoas que são escravas do diabo. Se entra na igreja, é para ser orientada, é para ser corrigida, é para ser alimentada, é para ser limpa, para que Deus possa tomar conta dela. Moisés pondo assim, deixa eu adiantar aqui. E quando um ministro tem ao povo sobre o seu coração, como poderia sentir-me justificado ante Deus, se guardo algo e não digo tudo a vocês, a quem amo mais que a mim mesmo? Como pode um homem receber a uma pessoa na igreja por simplesmente estreitar-lhe a mão, ou por aspergir um pouco de água, ou por um batismo falso, ou qualquer outra coisa, e logo deixá-lo ali sob a influência dessa mentira?
sabendo que ali está a Bíblia, e logo dizer que ama essa pessoa? Ainda que eu tivesse que mendigar para viver, ou qualquer outra coisa, prefiro ser honrado com Deus e com o povo e dizer-lhes a verdade. Que Deus nunca permita que eu seja um enganador. Como posso enganar aos que amo, ainda que tenha que lhes ferir naturalmente, lhes amo. Quando castigamos ao menino, não é porque não lhe amamos, mas porque lhe amamos. E quando lhe vemos cometer um erro, sabemos que até pode encontrar a morte, se não lhe corrigir a tempo. Veja, ele está dando o exemplo de Moisés ainda, no que eu estou lendo aqui para vocês. O amor é corretivo. Amor é para corrigir. Tá? Quando você corrige uma pessoa e sabe que é para o bem dela, ela dá uma resposta dura, fique tranquilo. Deus vai cuidar daquilo. Nunca você enfrenta uma pessoa que te dá uma resposta dura. Deixa ele quieto. Porque ali, Satanás já entrou no assunto, é um começo de uma discussão e de uma inimizade, de uma briga. Você dá um conselho e recebe uma resposta dura, abaixa a guarda. Se aquela pessoa tem um pouquinho de Deus nela, ela vai se arrepender. Se ela tem um pouquinho de Deus, ela vai se arrepender da resposta dura que ela deu para você. Se ela não tem nada de Deus, ela vai ficar pior um pouco. Pode estar certo disto. Por isto que a igreja, por isso que precisamos urgente, porque a única pessoa que pode quebrantar, te dirigir, te dar discernimento, que pode fazer você suportar, é se você tem o Espírito Santo. Do contrário, você não vai suportar ninguém. Aquela história, né? É muito boa. Nós lemos lá assim, o Paulo dizendo: não aceite acusação contra o ministro, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. E aí? E que elas sejam provadas. Quando vocês for falar, que eu não ensino vocês a fazer isso, sempre tem a igreja respeitar o ministro. Mas se você falar de um ministro um dia, você tem que ter 2 testemunhas provadas que ele errou. Se você não tem, você tem falta com Deus. Assim a Bíblia diz. É isso? Assim, agora se você pega 2 testemunhas, homens idôneos, mulheres idôneas, provadas por Deus, que aquele homem errou, então vai num lugar particular, já tem 2 testemunhos contra o Senhor aqui, conforme as Escrituras. Do contrário, estamos agindo de maneira inadequada com as Escrituras. Pois bem, eu quero agora mostrar para vocês por que Moisés fez aquilo. O que Moisés fez está enquadrado exatamente no capítulo 10 de Apocalipse. Deixa eu ler isso aqui. Eu tenho 15 minutos ainda para falar. A redenção somente era efetiva depois que havia morrido o Redentor. E aqueles estavam potencialmente sob o sangue de cordeiros, porém, não sob o sangue do Redentor. Não haviam sido redimidos ainda, mas até que viesse o Redentor. Porém, agora, observe bem, João olhou por todas as partes e ali estava Deus sobre o trono com o livro na mão.
o qual havia sido selado com 7 selos, dentro do qual estava todo o plano de redenção. Dentro dos 7 selos estava todo o plano de redenção, o qual havia sido perdido pela raça humana, Adão. Então, para onde voltou? Satanás não podia tomar. Foi por causa dele que foi perdido. Porém, para onde regressou o livro? Não pertencia à raça humana. As bênçãos não pertenciam aqui, porque a raça humana havia perdido. Então regressou diretamente ao dono original, ou seja, a Deus. Ele ali o tem. Ele chamou para que algum homem ou alguém viesse para reclamá-lo. Deus tinha o livro com seu nome lá, não tinha ninguém para reclamar aquilo. Você percebe que o último eleito da dispensação do Antigo Testamento entrou lá no Calvário. Aquele ladrão era o último eleito. Ele era o último eleito. Eles não podiam sair do paraíso, porque não tinha sangue para eles saírem de lá. O paraíso simplesmente era uma subdivisão do inferno. O inferno estava numa dimensão, o paraíso na outra, porque todas as pessoas que morriam sem o sangue de Cristo, morriam perdidos. Não tinha lugar para ir. Mas como o Senhor proveu um substituto, que era o cordeiro animal, e eles criam naquele cordeiro que apontava para Cristo, então aquilo, Deus recebia aquilo e colocava eles no lugar provisório, por causa do sangue do cordeirinho, mas eles criam que aquele era um cordeiro substituto, e que viria um cordeiro perfeito. Todos eles morreram debaixo do sangue do cordeiro e foram para o paraíso. E quando Jesus trouxe o último eleito, que era o ladrão, ele foi lá no inferno e pregou primeiro aos espíritos em prisão. Por isso que na abertura dos selos, em 63, nós estamos pregando a espíritos em prisão. Porque o mesmo Espírito de Cristo está aqui. E o Espírito de Cristo foi e pregou as almas encarceradas. Quando foi? Quando terminou. Não tinha terminado aquela dispensação. O Calvário não foi o divisor? Para lá uma dispensação, para cá a outra. Ele morreu ali. Então tinha terminado. Tinha acabado. E ali estava ele agora pregando aos espíritos em prisão, aquelas almas que poderiam ser salvas, estavam no inferno. E o Espírito de Cristo, hoje na abertura da palavra, está pregando aos espíritos em prisão, que não podem ser mais salvos. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês, como o profeta disse. João olhou em toda a direção, e não houve nenhum homem no céu, nem sobre a terra, nem ninguém em nenhum lugar, nem mesmo os anjos que pudessem tomar o livro, ou abrir os selos, ou mesmo olhar para ele. Nenhum homem era digno. João diz que chorou amargamente. Logo lhe chegou um anjo e lhe disse: João, não chores mais, porque o leão da tribo de Judá tem prevalecido, e ele é digno. Então João olhou para ver o leão, encontrou um cordeiro, ainda falando de redenção,
E foi um cordeiro ensanguentado, ou seja, um que havia sido imolado. E desde quando havia sido imolado? Desde antes da fundação do mundo, o cordeiro entregou. O cordeiro entrou e chegou ante aquele que tinha o livro em sua destra e o recebeu. Subiu ao trono, se assentou, ali está. Tudo então estava concluído. Quando os selos foram revelados, isso devia fazer alguma coisinha por você nessa noite. Teria fazer você descruzar o braço, pelo menos. Quando os selos foram revelados, quando é redimido o último, é quando ele veio para reclamar o redimido. Alguém dirá, por que não nos redimiu há 40 anos ou 2000 anos? Vê você. É que seus nomes estavam escritos no livro da vida, e ele teve que permanecer ali parado, porque foi o propósito de Deus redimi-los. Seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, e o Cordeiro foi colocado ali também, para ser imolado. Logo aqui volta o Cordeiro imolado, para o tempo do entardecer, tá? Agora, deixa eu ler isso para vocês aqui, só um minuto. Quando ele diz, as obras que eu faço, também as farás, exatamente aqui, neste lugar que ele está dizendo, quando os selos foram abertos, o anjo põe um pé na terra, outro no mar, ali terminou. Acabou ali. Agora, eu não sabia que Jesus tinha morrido por mim. Você não sabia. Nem mesmo na igreja que você era, que você pertencia, à sua denominação, você não sabia. Eu só descobri a morte de Cristo por mim quando a palavra abriu. Então eu estava esperando você, que estava predestinado para este tempo, como ladrão na cruz. A hora daquele ladrão era aquela, era 1 segundo antes do tempo fechar, ele entrou. Então eu estava esperando esta semente chegar, este eleito chegar. Então terminou, quando hoje pôs um pé na terra, o outro no mar, levantou a mão dele e disse, está acabado, terminou mesmo. Está esperando chegar o último eleito, porque o tempo tem acabado. Você vê, deixa eu pegar aqui onde o profeta falou. Está aqui, ó. Vê você, as obras, pregando aos espíritos, curando aos enfermos. Esta é a obra que Deus fez aos 33 anos de ministério do irmão Brana e continua fazendo através dos eleitos. Vê você as obras, pregando aos perdidos, curando os enfermos e logo também aos que lhes é impossível ser salvos. Pregando para pessoas sentadinhas no banco da igreja que nunca vai ser salvo. Não, isso é o que está aqui. A obra continuou, ou seja, a obra continuou. Então isso tem sido, deixe-me dizer isto desta maneira, tem sido o ministério de Jesus Cristo repetindo em sua igreja nestes últimos dias. Tem sido o ministério de Jesus Cristo se repetindo hoje, depois da abertura dos selos. É Ele na igreja, meu Deus, é o Senhor na igreja, através de homens e mulheres,
de ministro no púlpito, falando a palavra. Eu queria vê-lo. Você não verá, se não vê-lo aqui nesta igreja, ou em qualquer outra. O profeta, parágrafo 70 da mensagem, almas que estão encarceradas. Agora, é Ele, é o próprio Senhor, pregando a quem? Almas em prisão. Quando foi? Quando os selos abriram, quando os mistérios abriram, ali o tempo terminou. Porque não podia abrir todos os mistérios na voz do sétimo anjo, revelar todos os segredos de Deus aos eleitos e continuar. Ali tinha que terminar. Ali terminou. E por que não se deu arrebatamento lá? Não aconteceu aquilo, porque nesta mensagem aqui, o profeta parou na brecha, como Moisés parou por Israel. Dá para entender o que é o ministério de William Branham? Quando ele falou, eu anotei, está numa outra anotação minha aqui, eu estou com 2 folhas anotadas. O profeta disse assim: Senhor, é possível que seja o fim? É perfeitamente possível que seja o fim? Naquele dia, em 63, para você ter uma ideia, em junho de 63, está aqui, ó. É possível que seja o fim? Sim, é o fim. Aí o profeta diz: Senhor, mas eu tenho filhos que não estão salvos. E Deus parou ali. Deus parou ali. Como Deus parou naquele dia, Moisés disse: olha, Senhor, passa por cima de mim, risca o meu nome. Como Moisés amava aquele povo rebelde. Mas por que Moisés amava tanto aquele povo e dava tanto trabalho para ele? Porque ele tinha um ministério para libertar aquela gente. E o profeta diz: eu amo tantas pessoas e prego tão duro contra as mulheres que cortam o cabelo, que se pintam. Será que eu estou no meu juízo normal? Eu amo tantas pessoas, quando chego na plataforma, eu as corto em pedaços pela palavra. Aquilo era o amor de Deus pela semente. Quem estava pagando o preço era o irmão Branham, mas quem estava usufruindo daquilo era o eleito. Portanto, quero dizer a vocês, nesta noite, que quando Deus toca na sua ferida, te repreende, se você é cristão e tem o Espírito de Deus, você procura um lugarzinho e vai chorar um pouquinho lá, que Deus está cuidando da sua alma. Que a única coisa que você tem que é eterna é a sua alma. Se ela está perdida é outra coisa, mas se você é um salvo, ela é eterna. É dela que Ele está cuidando. Agora ele fala, a obra continuou, então isto tem sido, ou deixe-me dizer isto desta maneira, tem sido o ministério de Jesus Cristo repetido em sua igreja nesses últimos dias. Isso é o que muitos cremos. Eu, juntamente com vocês, creio nisto. Se não o cresce, então faria algo para mudá-lo, porque isto aqui toca a mim. E se o Espírito de Deus está em você, então você tem cuidado das pessoas. Se o Espírito de Deus está em você, você tem cuidado das pessoas. Você não a chuta, você não põe uma marca nela, pega uma estaca e afunda ela. A nossa missão é puxar para fora. Agora, eu quero terminar aqui. Quando Moisés parou na brecha, e o povo ficou 40 anos no deserto, quantos eleitos estavam nos lombos? Quantos eleitos nasceram em 40 anos no deserto? Que entraram na terra.
que não estiveram no Egito, que não viram o Mar Vermelho abrir, mas nasceram no deserto, entraram na terra. Moisés, quando ele parou ali, ele parou por muitos que estavam ali presentes e muitos que viriam. Quando o irmão Brana parou ali na brecha, foi por muitos que estavam presentes e muitos que viriam. Eu sou um que viria. Você é um que viria. Porque se terminasse lá, não tinha um salvo nesta noite. Por isso que nós estamos pregando a espíritos em prisão. O ministério de Cristo continuou depois que ele ressuscitou dos mortos e tirou a igreja do paraíso e levou para a sexta dimensão. O ministério de Cristo agora ressuscitou a palavra, porque abriu, revelou, ressuscitou a palavra e levantou você dentre os mortos. Estamos levantados dentre os mortos. Por isso que esse ministério está pregando a espírito em prisão, porque a palavra ressuscitou e ele pregou. Aqueles que estavam lá no paraíso os tirou de lá. Você estava em uma condição e uma circunstância. A palavra veio, te libertou, tirou você. E outros ficaram lá, perdidos eternamente. Mas a você veio a palavra, porque ele ressuscitou, pegou o espírito em prisão e ressuscitou a igreja que estava no paraíso. Ele veio e te ressuscitou. O que é a ressurreição? É a sua alma redimida, é a ressurreição, a sua alma cheia do Espírito Santo, é a ressurreição. Você está ressuscitado em Cristo nesta noite, assentado em lugares celestiais. Amém. É a nossa posição nesta hora. Vamos orar. Deus abençoe. Vamos orar da maneira que Deus te inspirar. Gostaria muito que nós continuássemos no mesmo ritmo de oração. Venham aqui na frente os que sempre vieram e vamos orar. Gels pede